Nós nos acostumamos a ler a palavra de Deus e assim, lemos tantas vezes as mesmas passagens e às vezes elas vão perdendo um pouco o efeito nas nossas almas que essa palavra deveria ter. Mas quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, podemos abrir 1 Coríntios 11, 23, quando o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre a ceia do Senhor, ele fala o que ele recebeu do Senhor. E é mencionado então essa traição. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, quando o Senhor foi falar a Paulo isso, Paulo iria receber do Senhor essa instrução, o Senhor falou dessa traição. Isso nos mostra, né, o quanto que ele sentiu por esse fato de um dos que comiam com ele iria traí-lo. Era penoso para ele, o Senhor, uma pena a mais que ele estava sofrendo nas mãos dos homens, né? E também pelos sentimentos que ele mesmo tinha como homem, que nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus em todo o sentido da palavra, mas ele também é homem em todo o sentido da palavra. Hoje nós temos um homem na glória. E é o mesmo Jesus, ressurreto, porém sem pecado. Não mais no tocante ao pecado. Porque quando ele veio, então ele não tinha pecado, não pecou, não podia pecar, mas ele recebeu na cruz os nossos pecados e foi condenado ali por Deus mesmo, levando os nossos pecados, não os dele, porque ele não os tinha. Eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Mas o mesmo Jesus, ressurreto, então, subiu aos céus e hoje está sentado à destra da majestade das alturas, nas alturas, e esperando até o momento em que vem nos buscar. É uma bendita esperança essa que o crente tem de a qualquer momento poder estar com o Senhor, na presença do Senhor. Mas nesses momentos aqui, como nós vemos no Getsemane também, nós vemos o que ele sentiu realmente. Ele não foi algo que ele passou fora dele, ele não tinha sentimentos sobre aqueles que estavam com ele, muito pelo contrário, ele sentia, e ao dizer essas duras palavras, dá ao homem, no versículo 21 do capítulo 14 de Marcos, que nós estamos lendo, ele fala: na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Mas isso ele disse com pesar, porque não é da vontade de Deus que alguém se perca. Mas esse, infelizmente, era o filho da perdição, que foi preparado, né, por si mesmo, por Satanás, para cometer tal obra. Mas o Senhor sentiu tudo isso. Não foi algo que passou despercebido por ele. Muito pelo contrário, ele sentia todas essas coisas. E foi para a cruz com todos esses sentimentos, com todos os sofrimentos que passou nas mãos dos homens, aqui no Getsemane também, mas depois o último, e que é aquilo que realmente salva a nossa alma, é que ele então sofreu o juízo
nas mãos de Deus ali na cruz. Em 3 horas de trevas, nós não podíamos ver nada, não podíamos participar de nada, todos estavam de longe, olhando, contemplando, não se via nada nas trevas. Podia-se ouvir, sim, algumas coisas. Deus meu, por que me desamparaste? E antes, né, ele diz, tenho sede. E também, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, essas coisas todas, né, nós, quando lemos, realmente deve voltar aos nossos corações esses momentos que o Senhor passou e pensar que foi por causa de nós pecadores, que Ele passou isso. Nós temos também no versículo 12 em diante, duas coisas são distintas, né? Embora elas falem da mesma pessoa, do Cordeiro, da Páscoa, e de Jesus Cristo também, que daria seu próprio corpo para ser imolado. E o evangelista aqui, ele como que faz um parêntese no que estava narrando, para mostrar algo que tornou-se muito instrutivo para nós hoje. Eles iriam sacrificar a Páscoa e no versículo 12, na metade do versículo, fala: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Naquela noite em Jerusalém, muitos estavam fazendo a mesma coisa. Quase toda Jerusalém era a festa mais importante dos judeus celebrar a Páscoa. E era uma comemoração, né, da data que eles saíram do Egito, quando celebraram a Páscoa, e isso ficou depois determinado por Deus que deveria se fazer isso de ano em ano, lembrar dessa Páscoa, e ao mesmo tempo anunciava o Cordeiro que havia de vir, que era o Senhor Jesus. E nessa narrativa, essa pergunta dos discípulos é muito interessante, muito importante para nós, porque naquela noite em toda a casa ia ter Páscoa, ia ter o Cordeiro da Páscoa, mas o verdadeiro Cordeiro pascal, ele ia estar numa casa só. Então é interessante porque ele fala, aonde queres? Eles perguntam, onde queres? E o Senhor dá instruções precisas para eles. O Senhor não falou para eles assim, olha, vai em qualquer lugar. Ou nem eles também, a hora que o Senhor falou, fazer, né, os preparativos, né? No primeiro dia da semana, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhes os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Eles não tomaram essa iniciativa sozinhos, qualquer lugar vai estar bom, sem perguntar para o Senhor. Esse é o que nós falhamos muito, né? Muitas vezes nós fazemos muitas coisas sem perguntar para o Senhor. E depois que fazemos, às vezes, quase sempre, né, nós nos damos mal e temos que voltar a aprender lições e depois voltar a perguntar ao Senhor, onde? O que queres? Então aqui essa instrução é muito importante. Eles falaram, aonde queres que preparemos a Páscoa? E daí ele diz, e enviou 2 dos seus discípulos, o Senhor que enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está
o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então essas instruções do Senhor foram muito claras. E para nós, né, nós temos aplicações para fazer sobre isso, porque um homem, né, já não era uma coisa comum, um homem com um cântaro de água. Geralmente as mulheres que tinham esse serviço, né, esse trabalho de levar água, buscar água, um cântaro. E aqui é algo distinto, era muito nítido, distinto, muito claro para eles. Um homem ia estar levando um cântaro de água. E esse homem, isso nós sabemos por outras escrituras, né? Esse homem é uma figura do Espírito Santo. E esse cântaro de água, né, é uma figura da palavra de Deus. Então, o Senhor diz para eles: segui-o. E para nós, o que significa isso para nós espiritualmente, praticamente aqui nesse mundo? Isso nos fala de que nós devíamos seguir o que o Espírito Santo, por sua palavra, nos revela. Então esse homem levando esse cântaro de água, né, figura da palavra, a água, figura da palavra de Deus, o homem uma figura do Espírito Santo. Então, e é o Senhor que deu essas ordens. Onde queres que vamos preparar essa Páscoa? O Senhor que deu essas ordens. E para nós é que o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para nos levar ao lugar onde o Senhor estará congregado com os seus discípulos, para celebrar a Páscoa. E hoje para nós, para partirmos o pão. Então, não é uma escolha, qualquer lugar está bom, ou não importa o lugar. Não importa. O Senhor deu ordens claras, né? E assim Ele deixou para nós também, por todo o ministério do apóstolo Paulo, principalmente, as instruções de como nós devemos estar reunidos e baseados no quê? Primeiro, o Espírito Santo, segundo, a palavra de Deus. Ele sempre vai nos levar, pela palavra de Deus, a entender o lugar onde o Senhor está. Então, isso é muito importante, né, para nós, nos nossos dias, porque nós estamos como em Jerusalém. Cada casa tem uma Páscoa. Se nós vemos, né, quantos cristãos, quantos irmãos esparramados por todas essas seitas estão falando, praticando muitas vezes, muitas coisas, segundo a palavra de Deus, graças a Deus, mas há um detalhe que nós devemos prestar atenção, que é esse de onde o Senhor nos indica. Para congregar ao nome do Senhor somente, não é um ato voluntário. Ninguém acorda de manhã e diz: eu vou congregar ao nome do Senhor. Ou então, como muitos pensam, que onde nós estivermos reunidos, em Mateus 18, 20 fala, onde nós estivermos reunidos no nome do Senhor, o Senhor está ali no meio. Então 2 ou 3 crentes resolvem, falam: olha, vem na minha casa, telefona um para o outro, vem na minha casa, vamos reunir ao nome do Senhor. O Senhor vai estar no nosso meio, porque Ele prometeu. Não é isso. Vamos ler em Mateus 18. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa tradução, tem uma tradução melhor, que nos fala
o verbo de uma forma diferente. Onde estiverem, seria onde forem dois ou três reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse verbo aqui, ele exige uma ação de outra pessoa congregando. Outra pessoa é quem reúne esses dois ou três para o nome de Cristo. E essa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, pela palavra de Deus, é que reúne esses dois ou três para o nome do Senhor. Não em nome dele, mas para o nome dele. Quando nós dizemos, eu vim aqui em nome do meu irmão, por exemplo. Então eu estou representando o meu irmão aqui. Mas se eu disser para vocês, eu vim aqui para o nome do meu irmão, é diferente. É porque o meu irmão vai estar lá e eu vou estar lá. Ou talvez o meu irmão não vai estar lá, mas eu vou estar lá para o nome do meu irmão. É diferente, eu não vou estar em nome dele representando ele, mas eu vou estar nesse lugar aqui, devido à ausência dele, o nome dele vai estar aqui. Vocês sabem que o nome é a pessoa na sua ausência. Então, o Senhor Jesus, ele não está aqui fisicamente hoje, mas o nome dele está aqui. O nome dele é a pessoa dele, misticamente, espiritualmente. Então, essa é a grande diferença. Não é que nós resolvemos nos reunir e o Senhor tem a obrigação, falo com reverência, o Senhor tem a obrigação de estar no meio. Não. É porque o Espírito Santo, pela palavra de Deus, congregou em cada cidade, 2 ou 3, para o nome de Cristo. E o nome de Cristo vai estar ali, e então representa o próprio Cristo. E tem mais uma coisa, o versículo 15 de Marcos 14, voltando em Marcos 14, versículo 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-o ali. Ele vos mostrará, o homem, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, esse lugar, e mobilado e preparado. Já estava tudo pronto. Os discípulos não tiveram que fazer nada. Eles não tiveram nenhuma ação, por assim dizer. Eles só tiveram que obedecer. Onde, Senhor? É assim. Vai, segue e vai estar tudo preparado. Por isso que quando nós chegamos para lembrar o Senhor na sua morte, na ceia do Senhor, nós não temos que fazer nada. Está tudo preparado. Nós não temos que trazer as nossas obras, associando as nossas obras, ou o ministério da palavra. Não, nós não trazemos nada. Nós trazemos o quê? Nós trazemos a confissão do nome do Senhor, que nós vamos adorar, nós vamos agradecer por a sua obra, por Ele ter feito essa obra por nós, e porque está tudo preparado, Ele fez tudo. Nós não trazemos nossas obras, nós não trazemos nossa fidelidade, não trazemos tampouco nossos pecados, porque todos foram pagos na cruz. Então nós estamos ali para recordar. O Senhor falou, fazei isso em memória de mim. E está tudo preparado. E o versículo 16, e saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então, tudo já estava pronto, eles chegaram, puseram a mesa, né, e comeram. E o Senhor, enquanto eles comiam a Páscoa dos judeus, então o Senhor instituiu a ceia
que é dos cristãos. A ceia do Senhor não é a Páscoa dos judeus, não tem nada a ver com os judeus. A ceia do Senhor é os cristãos lembrando do Senhor na sua morte. A Páscoa era eles anunciando um cordeiro que viria, e o cordeiro já veio. A Páscoa olhava para frente, o cordeiro, a ceia, nós olhamos para trás. Por quê? Porque já foi morto. Só que um detalhe apenas mais, que nós não nos reunimos em torno, na ceia do Senhor, estou falando dessa reunião de partimento do pão, nós não nos reunimos em torno de um Cristo morto. Por isso que não é um lugar de tristeza, um lugar de... Nós não estamos reunidos em torno de um Cristo morto, muito pelo contrário. Nós estamos lembrando na presença de um Cristo vivo quando ele esteve morto. Então, essas ligações que fazem com a cruz, ir para a cruz, não tem a ver com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós estamos congregados em torno de um Cristo vivo, lembrando dele na sua morte, cuja morte foi tão importante para nós. Sem ela, nós não poderíamos nem sequer ter a intenção de olhar para Deus, nós, pobres, gentios, pecadores. Mas não, pela obra de Cristo, então, por sua morte, nós podemos então estar com nossas consciências limpas, porque aquele sangue, depois que Cristo estava morto, o soldado foi ferir o lado do Senhor e derramou sangue e água. E esses dois agentes purificadores purificam a nossa consciência para nós podermos estar na presença de Deus, lembrando da morte de seu Filho. E cantando hinos de adoração, cantando hinos de louvor, e agradecidos em nosso coração por uma obra tão perfeita que nos põe na presença de Deus, como Cristo está na presença de Deus. Nós estamos em Cristo, tanto quanto Ele. Tudo que Ele é como homem, nós estamos na presença de Deus como Ele. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Essa expressão em Cristo é muito importante, muito mencionada, né, nas cartas de Paulo, que realmente dá toda essa segurança ao crente. Não é nenhuma presunção você dizer que você é santo. Não, porque você é. Você creu em Cristo e seus pecados foram lavados completamente. E você é santo. Agora, quando você me olha andando, você fala, não me parece tão santo. Mas a verdade é que eu sou. Por quê? Porque Cristo morreu por mim, aquele sangue foi derramado e me purificou dos meus pecados para sempre. E se eu me comporto mal, logicamente eu tenho um pai que me corrige, que me põe novamente no caminho, mas eu não perco a filiação. Não, nós somos filhos de Deus em Cristo. E temos todos os privilégios, né, com Cristo. E nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas que Ele tem como homem. Nós não somos herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Como igreja, esse povo celestial que num instante vai sair desse mundo e deixar esse caos aqui para trás. Para nós, essas palavras se tornaram conhecidas porque estão nas Escrituras. E na verdade, quando fala delas, está falando a respeito dos judeus. Os judeus celebravam essa festa dos pães asmos, que quer dizer pão sem fermento, por 7 dias. E também celebravam a Páscoa. A Páscoa é dos judeus. Como o irmão disse, a Páscoa é em relação àquilo que aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte passou e feriu os primogênitos
que não tinham sangue na porta, na verga da porta. E essas duas palavras, então, são de judeus. E eu acredito que aqui, nesse salão, essa noite, não tenha nenhum judeu. Isso se tornou comum, conhecido para nós, porque nós nos lemos nas Escrituras. E o Senhor Jesus, então, vai instituir. Essa foi a última Páscoa, na verdade, que os judeus comeram. Porque a partir daí, o cordeiro seria simbolizado através de um pão. Outro dia uma irmã me perguntou, nós devemos celebrar a ceia com um pão sem fermento? É só a gente voltar e ver para quem que foi escrito que eles fizessem essa festa também com os pães sem fermento. O fermento estava fora do pão, mas estava nos judeus, estavam nele, o mal estava dentro deles. Mas o pão era uma simbologia, simbolizava o quê? Que o mal tinha que ser tirado. E quando nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios 5, nós vamos ver que Paulo vai se referenciar a essa festa dos asmos dos judeus, vai falar para os coríntios, que eram gentios, era um povo que não conhecia nada de Páscoa, nada, mas sabia, como nós sabemos hoje, né? Ele vai, 1 Coríntios 5, 7. 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui, as pessoas estão sem fermento. O pão pode estar com fermento, mas as pessoas, como fala aqui, assim, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, versículo 7. Isso está dizendo que nós estamos sem fermento, porque Cristo morreu. Cristo levou os nossos pecados. Então, não tem necessidade mais de eu celebrar com pão, com ou sem fermento, isso não importa. Importa que nós fomos limpos. Né? A obra de Cristo nos limpou, né, de todo o fermento. Então o fermento agora está fora das pessoas. Não está como os judeus tinham o fermento neles. O pão era sem, mas eles estavam com. Agora nós estamos sem fermento já, porque Cristo, a nossa Páscoa, ou seja, o nosso cordeiro, que era uma figura lá estava o cordeiro que tinha sido morto, um animal, e o cordeiro de Deus, um de frente para o outro. Cristo comendo do cordeiro, né, que era um animal, e ele era o antítipo daquele tipo que estava ali, daquele cordeiro. Então, Paulo traz agora essa simbologia do fermento e da Páscoa aqui em Coríntios, para que nós possamos saber, como foi dito, que a ceia do Senhor foi instituída por nós também, através de Paulo, para nós também através de Paulo. E aí o pão não tem necessidade de ser com ou sem fermento. Na verdade, o fermento, nós estamos limpos do fermento agora. Não é o pão. O pão é só uma figura. Não vai dar tempo da gente ler, mas só para mostrar esse princípio, né, do pão na Assembleia, do pão na igreja ser com fermento, né, porque o dia de Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo veio na terra e que formou a igreja, então. E esse dia de Pentecostes, nas festas, né, de Levítico, nas 7 festas, esse pão que eles comiam no dia de Pentecostes, né, 50 dias depois, esse pão era com fermento.
Então nós vemos que o que diz respeito à igreja, né, é diferente do que dizia respeito a Israel. Todo é Deus de amor e fonte sem igual de paz, e em nossos dias vive em esplendor, de noite conforto nos traz. Brilham em teu céu aberto em fulgor, teus raios gloriosos de paz. Ali iremos ver o Salvador, teu amor por nós é tenaz. Desta terra nossas almas subirão, quando ouvirmos a voz de amor, as alegrias se completarão ao virmos Jesus, o Senhor. Esse versículo que eu mencionei, para quem quiser ler depois, é em Levítico 23, 17.